Bem, dando continuidade à nossa programação, convidamos agora a diretora financeira do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, Luíse Marie, para apresentar o painel Educação e Produtividade. Boa tarde a todos. A correlação entre educação e produtividade do trabalhador é tema recorrente nas últimas décadas quando discutimos aspectos do crescimento do PIB e desenvolvimento de uma nação. O nível de educação da população é frequentemente identificado como fator determinante para o incremento da produtividade e da renda. A educação mais qualificada permite que os trabalhadores executem melhor e rapidamente suas tarefas. As economias mais criativas e dinâmicas do mundo têm modos alternativos de abordarem a questão, embora estejam unidas por um único aspecto. A gestão da educação é focada na qualidade do ensino e na excelência dos resultados. Para ilustrar, podemos citar dois casos. Nos Estados Unidos, há um sistema primoroso de ensino superior e na mais vigorosa economia europeia, a Alemanha, é o seu ensino médio profissional que se destaca. Já o caso brasileiro é emblemático. O país ampliou o alcance da educação ao tentar universalizar o acesso, mas não se concentrou na qualidade, Então, apesar de dedicarmos parte considerável do PIB para esta área, os resultados seguem sendo ruins. Nossos resultados em pesquisas que medem a qualidade da educação nos mais diversos países não são nada animadores. Nossos alunos pouco aprendem e 55% deles chegam aos 18 anos sem conseguir resolver questões básicas de matemática. Além de termos ainda um número altíssimo de analfabetos, segundo o IBGE, são mais de 12 milhões de brasileiros. A situação é precária sob qualquer ângulo de observação, seja em relação ao acesso, à permanência ou ao progresso escolar. Soma-se a isso o fato de que no Brasil a educação tem deixado de ser um diferencial no mercado de trabalho para grande parte da população. Ou seja, os jovens brasileiros não veem benefícios em se educar e, por isso, dão pouca importância aos estudos, ou, por consequência, com seu baixo nível de renda, optam por trabalhar em condições desfavoráveis e ficam cada vez mais distantes das escolas. Portanto, pode-se concluir que ganhos de produtividade somente poderão ser obtidos a partir da capacitação de pessoas. É preciso transformar nossos trabalhadores em verdadeiros profissionais. Apesar de o tema estar sempre na agenda da mídia e da sociedade, de maneira geral, por que a educação insiste em não avançar no Brasil? Nós não sabemos como educar ou não damos, de fato, a devida importância à questão. Por isso, para nos ajudar nessas questões, convido ao próximo painel Ana Carla Abraão, que é economista e ocupou cargos de destaques na administração pública no Banco Central do Brasil e na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. É também colunista do O Estadão. Por favor. Convido também ao palco João Batista Araújo Oliveira, que é referência nacional em educação, atuou como professor, pesquisador e consultor, é fundador e presidente do Instituto Alfabeto ONG, promotor de políticas práticas de educação. É também escritor e colunista da Veja. E com muita alegria, convido para mediar este painel Joseph Tepperman, empresário, membro do Conselho do IFL de São Paulo e nosso fundador aqui do IFL de Santa Catarina. Ana Carla, você vai começar, né? É isso, eu vou começar, infelizmente, porque eu tenho que sair. Felizmente, você está aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, acho que tem uma apresentação aí. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui os meus colegas de painel, cumprimentar toda a audiência, uma boa tarde. Enorme prazer estar aqui hoje, agradecer aos organizadores do evento e dizer que, para mim, é uma grande satisfação participar de um evento tão importante que traz e dar devida importância a uma pauta que precisamos cada vez mais reforçar e não deixar que, nesse momento, inclusive, né, que a pauta a agenda, principalmente do ponto de vista econômico, está colocada, uma agenda liberal, uma agenda de avanços, a gente não pode perder essa oportunidade de reforçar o tema.
Só vou pedir uma pausa para o pessoal da mesa trocar a apresentação, porque a gente inverteu a ordem, por conta do compromisso da Ana Carla. Posso? Não sei se eu vou conseguir. Bom, eu vou começando de toda forma, enquanto o pessoal coloca a apresentação. Na verdade, em primeiro lugar, queria me desculpar. Infelizmente, eu preciso pegar o voo de volta a São Paulo. Então, eu vou fazer a minha parte da apresentação e vou deixar com o professor a parte mais dura e mais importante, né, que é a questão da educação. Na verdade, eu vou falar de produtividade, tudo aquilo que não é educação, para, inclusive, não porque, de forma nenhuma, a minha agenda que eu vou colocar aqui, vou ressaltar, é mais importante, porque definitivamente, né, a educação está no topo das nossas, deveria estar no topo das nossas prioridades quando a gente fala de produtividade, mas até por questões de competência, eu peguei o que sobra da agenda além de educação. E vou dar foco, em particular, a uma questão, quando a gente fala de produtividade, que eu acho que às vezes fica um pouco esquecida ou fica relegada, que é a questão da produtividade do Estado. A gente percebe muitas vezes, né, que nós economistas vivemos falando de produtividade. Para o Brasil voltar a crescer, é fundamental que se invista no crescimento da produtividade. Tem uma agenda de aumento de produtividade que é absolutamente fundamental para que a gente consiga, de fato, resgatar os motores de crescimento da economia brasileira. Só que a gente muitas vezes esquece que mais da metade da economia brasileira está na mão do setor público. Estando nas mãos do setor público, é impossível se falar em aumento de produtividade no Brasil se não falarmos de aumento de produtividade do setor público brasileiro. Até porque, inclusive, a outra metade depende fundamentalmente da produtividade do setor público. E, portanto, nós temos que botar um foco e olhar para a produtividade do setor público brasileiro, porque senão quanto que o setor privado tem que dar conta de aumento de produtividade para carregar um setor público cuja produtividade, infelizmente não temos estudos que meçam essa produtividade. Obrigada. Mas, definitivamente, quanto que a gente deveria ter de aumento no setor privado para compensar uma produtividade, que essa não precisamos nem mensurar, é definitivamente muito baixa, que é a do setor público brasileiro. Então, vou passar aqui rapidamente, primeiro um quadro, que eu acho que é um quadro só que vai motivar a discussão, vou ser muito rápida nesse ponto. E aí eu vou até pedir licença. Dizem que professor e político só fala de pé. Eu não sou professora mais e política eu não sou ainda. Mas, então, eu vou aqui usar da prerrogativa de ainda ter essa possibilidade na vida e vou falar de pé. Bom, aqui é um quadro, eu não vou passar por todos esses dados e a apresentação vai ficar disponível para todos vocês. Mas aqui é um quadro que olha 20 anos... nos últimos 20 anos. Brasil, 20 anos de lá para 20 anos para cá. E a gente olha que, do ponto de vista absoluto, nós temos sim o que comemorar. Os principais indicadores econômicos e financeiros no Brasil avançaram de forma significativa, de forma relevante. PIB, mortalidade infantil, média de anos de escolaridade, dobramos. Depois vamos ver claramente que, do ponto de vista de qualidade, não foi bem assim. Índice de pobreza, pobreza extrema, inflação, Selic, estamos aí nos nossos recordes, né, nos nossos low históricos de Selic. Então, avançamos. Embora, quando a gente olhe, se compare com outros países, aí a gente vê que a história não é bem assim. O Brasil é esse verde mais forte, os emergentes, o laranja que vai correndo ali por cima. Quando a gente olha 20 anos para cá, o Brasil mais ou menos que avançou acompanhando uma tendência global, mas avançou muito menos que os nossos pares emergentes, que conseguiram se deslocar da tendência global, na verdade, se alavancar em cima da tendência global e entregar muito mais crescimento do que nós entregamos. E a grande pergunta é, mas por quê? Por que o Brasil, o que há de idiosincrático no Brasil que nós não conseguimos, assim como os nossos outros pares emergentes, não conseguimos nos alavancar em cima de uma tendência global positiva? E aí é que vem a questão da produtividade. Vou me concentrar nesse gráfico de cá, que é a taxa de produtividade comparada com a produtividade dos Estados Unidos. Nós estamos falando que o Brasil está aqui
índices de produtividade na casa dos 45%, quanto comparado com os Estados Unidos, e mais do que isso, está estagnado e mais recentemente, inclusive, reduziu. O que a gente precisa fazer para aumentar a produtividade no Brasil? Os nossos suspeitos usuais: qualidade do ensino, infraestrutura, ambiente de negócios, mercado de crédito, eficiência do setor público, abertura comercial. Como eu disse para vocês, vou me concentrar num item, até em respeito ao tempo que eu tenho aqui, e para não ocupar muito o palco, eu vou me concentrar justamente na eficiência do setor público. Todos esses fatores precisam, sim, de uma agenda para que a gente consiga reverter um processo de estagnação de produtividade. E a gente tem aqui, mais uma vez, vou deixar o material disponível, a gente tem aqui em cada um desses setores, cada uma dessas áreas, uma agenda que, felizmente, em boa parte, hoje a gente vê endereçado nos planos, ou pelo menos no desenho do novo governo. Vou aqui, então, infelizmente, vou ter que pular essa parte toda, porque eu quero me concentrar justamente na eficiência do setor público, que, além de ser uma bandeira pessoal que eu venho defendendo há algum tempo, eu acho que muitas vezes a gente deixa de lado na hora que a gente defende aumento de produtividade. Além de produtividade, eu vou colocar aqui a principal motivação, e eu tenho certeza que todos aqui nessa sala vão concordar comigo. Por que a gente precisa melhorar o setor público no Brasil? Basicamente, porque a gente precisa melhorar os serviços públicos no Brasil. E quando a gente pensa em serviço público, quantas vezes eu ouço as pessoas falarem para mim: lá vem a Ana falar de servidor público, de salário de servidor público. Eu digo, primeiro que sim, eu sou ex-servidora pública, concursada do Banco Central, tenho muito orgulho de ter sido servidora pública, e tudo que eu fiz durante a minha gestão na Secretaria de Fazenda de Goiás foi graças a servidores públicos. Então, eu não estou falando aqui de servidor público, ao contrário. Estou falando aqui de serviços públicos de qualidade. Um país em que mais da metade da população depende de ensino de qualidade gratuito, de saúde gratuita e de segurança pública de qualidade, não pode se dar ao luxo de ter serviços públicos ruins. Até porque serviços públicos básicos de qualidade são geração de oportunidades, é instrumento de geração de oportunidades. Qual a chance que o filho de uma família pobre tem de ter uma renda maior do que seus filhos, se ele não tem educação de qualidade? Qual a chance de uma pessoa ter uma vida decente, se ela não tem de baixa renda, que não tem condições de pagar um plano de saúde privado, de ter um atendimento de saúde de qualidade, se a gente não tem saúde pública decente? No caso da segurança pública, são os filhos das famílias pobres que são cooptados pelo crime. São os filhos das famílias pobres que são mortos nas comunidades onde o crime domina. Então, sem segurança pública de qualidade, é a família pobre que sofre. Na verdade, quando a gente olha o Brasil, em que nada disso existe, qualidade da escola pública, qualidade de segurança pública, ou pelo menos do ponto de vista de inteligência ou eficácia, qualidade da saúde pública, o que a gente percebe é que o Estado brasileiro é hoje o grande reforçador da desigualdade de renda neste país. Ele é uma ferramenta que reforça a desigualdade num país que é o terceiro país mais desigual do mundo. Então, não é possível que a gente vá passar ao largo de discutir melhora da qualidade do serviço público no Brasil, acima de discutir produtividade. Ou seja, se a gente já tem um motivo para discutir produtividade, setor público, que é a produtividade, tem um ainda muito mais importante, que é a melhoria da qualidade dos serviços públicos, para garantir que a gente tenha igualdade de oportunidades, e essa sim seja uma ferramenta de redução da concentração de renda no Brasil, ou dessa distribuição desigual e da injustiça social que a gente vive no Brasil. Então, pois bem, essa é a motivação. Vamos olhar serviços públicos como uma questão de igualdade de oportunidades.
E isso só vai acontecer se a gente tiver uma boa gestão de pessoas. Quantos de vocês aqui são empresários e sabem que o que de fato faz uma empresa ir para frente são as pessoas, são os talentos, são os incentivos que fazem com que essas pessoas façam o melhor trabalho possível e busquem o melhor resultado possível. O setor público não pode ser diferente, só que no Brasil é. A gente perdeu isso há muito tempo. Os outros pontos, aumento de produtividade, e aqui vai sem dizer. Claro que temos uma questão fiscal, quando a gente pensa que 25%, na verdade, no caso de estados, 70%, 80% das receitas estão indo para a linha de despesa de pessoal, tem uma questão fiscal aqui que é também imperativa. Então, mesmo que não tivéssemos problema fiscal, já teríamos motivações para fazer isso. Mas com problema fiscal, a gente tem uma motivação adicional. Bom, o Brasil é um país que gasta muito, o setor público hoje gasta 39% do PIB, serviços públicos de baixíssima qualidade, saúde, educação, sistema judiciário. Esse é um ranking que mede satisfação com a qualidade de serviços públicos. O Brasil é lá a lanterninha. A máquina só cresce, crescemos aí 28% no governo federal em número de servidores, 56% na massa salarial do serviço público, e temos uma coisa chamada estabilidade do setor público. Eu, durante muito tempo, eu discuti a questão da estabilidade como o fator gerador de todo o nosso problema. E hoje eu digo para vocês, a estabilidade tem que ser questionada? Tem, na sua amplitude, certamente, porque todo mundo no serviço público tem estabilidade, professor, médico, serviços administrativos. Mas, a primeira coisa, a estabilidade existe no mundo todo, e ela tem a sua função. O problema não é a estabilidade, o problema é o que nós transformamos a estabilidade. E o Brasil é tão impressionante, tão complexo, que nós, apesar da estabilidade estar na Constituição, prevista na Constituição por meio do regime jurídico único, nós conseguimos transformar essa estabilidade numa blindagem. Eu, quando prestei concurso para o Banco Central, me disseram o seguinte: Ana, agora que você passou no concurso, nossa, você está com a vida ganha, só não pode matar, o resto você pode fazer tudo. E eu digo para vocês, pode até matar. E não é porque está na Constituição. A Constituição, inclusive, prevê que, em casos de falta grave, o servidor público poderá ser demitido. Ou deverá, em alguns casos, inclusive. Mas o problema todo está em duas questões fundamentais. Primeiro, o regime jurídico único não é um regime jurídico único. No Brasil, a competência de estabelecer a relação entre o servidor e o Estado é federativa. Portanto, a Constituição, o Congresso Nacional, por leis federais, define as carreiras e as regras para os servidores federais. A mesma coisa vale para os estados, a mesma coisa vale para os municípios. Com isso, cada categoria foi se organizando em carreiras específicas e definindo os seus direitos, os seus benefícios e as suas características, inclusive com reservas de mercado muito claras. Para vocês terem uma ideia, no governo federal são 309 carreiras. Um estado médio tem em torno de 150 carreiras. Um município tem umas 40 carreiras. Multiplica isso por 5.500, os 150 por 27, soma com 309 do governo federal, vocês imaginem a miríade de leis que temos. E essas leis normalmente estabelecem promoções e progressões automáticas, gratificações, regras de incorporação dessas gratificações para fim de aposentadoria, salários iniciais e salários finais, regras para que se chegue o mais rápido possível aos salários finais e assim sucessivamente. Então, hoje nós temos um sistema que, além de caótico, porque tem regras de todos os tipos e benefícios que foram, obviamente, sendo incorporados em cada uma das carreiras, nós temos, além disso, processos que são processos completamente capturados. Por exemplo, em
1998, estabeleceu-se que tem que se avaliar por desempenho os servidores públicos. Só que isso, na prática, não acontece. Existe um município, inclusive, que eu fiz um trabalho recente, que 150 mil servidores são avaliados por desempenho. A nota vai de 0 a 1.000. 0 a 1.000. A pessoa pode ganhar 10, 100, 200, 700. A média é 997. A moda, obviamente, é 1.000. Então, nós não estamos fazendo isso certo. Ou, pelo menos, não estamos levando isso a sério. Então, qual é o grande problema? E aqui eu concluo que meu tempo acabou. Qual é o grande problema? Nós precisamos resgatar a capacidade de gerir pessoas no serviço público no Brasil. Fazer planejamento da força de trabalho, avaliação de competências, avaliação de desempenho, demissão por baixo desempenho e, óbvio, valorização do servidor, investir em capacitação, ser capaz de trazer pessoas com competências e diversidade para dentro do setor público, tudo aquilo que a gente discute hoje dentro das nossas empresas. E por que no setor público seria diferente? Na verdade, deveria ser ainda mais importante, porque é ele que está gerando oportunidades para a maior parte da população que está alijada, ou, como é o nosso caso, está reforçando uma situação de injustiça social que o país não pode mais conviver. Então, nossa, meu celular tocou bem na hora, né? Eu acho que é para eu terminar mesmo. Então, aqui para finalizar, e não deixar todo mundo deprimido, né? Porque, poxa, mas ela veio aqui e contou um monte de coisa complicada. Como é que a gente resolve esse problema? Resolve fazendo uma completa revisão dessas leis de carreiras, a começar pelo governo federal, que vai permitir padronização, implantação de sistemas de avaliação de desempenho e vai eliminar promoções e progressões automáticas, gratificações fora desvinculadas do mérito e, finalmente, revisão dos processos, que são processos que hoje, infelizmente, estão capturados dentro da máquina pública. Isso tem permitido que a máquina pública, que o setor público se consuma em si próprio. Hoje, a máquina pública no Brasil funciona para ela. E a gente precisa devolver a máquina pública para o cidadão. E eu não tenho dúvida que, se a gente fizer isso, e isso é possível de fazer, e mais do que isso, está sendo discutido nos 3 níveis da federação, e a gente já tem casos específicos que isso está sendo implantado, e eu não tenho dúvida que a gente avançando nisso e tendo massa crítica com estados emblemáticos adotando essas revisões, com o governo federal adotando essas revisões, nós teremos um estado certamente menor, mas, acima de tudo, mais eficiente e muito mais justo. Muito obrigada. Ana Carla, em nome do Instituto, eu queria te agradecer muito por ter vindo. E tem algumas pessoas que têm uma capacidade de passar uma mensagem muito precisa em muito pouco tempo, e você é uma delas. Pouca gente consegue fazer isso. Eu acho que quem está aqui ganhou, e tem um link também para quem está vendo pela internet, ganhou muito com a tua vinda. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Me desculpem, por favor, por estar saindo assim, correndo, mas eu tenho um voo para pegar. Foi sensacional. Você deixou a gente com um gostinho de quero mais. Me preparando para a conversa contigo, eu vi um monte de entrevista tua na internet. Então, quem quiser, é só entrar no YouTube e ver. Não, e estou à disposição. E quem sabe também, eu saindo assim, correndo, vocês me convidam de novo. Aí eu venho falar de infraestrutura, de mercado de crédito, tem vários outros temas aí que também ficaram no pipeline. Combinado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Vou pegar o microfone. Obrigado. Te passo, então, o microfone, João Carlos. Ah, você vai falar no púlpito? Tá bom. Boa tarde a todos. Eu vou entrar direto no assunto, agradecer aqui pela atenção, pelo convite. O tema educação e produtividade, eu vou dividir o meu tempo falando um pouquinho sobre dados, os principais grupos afetados pela questão da ineficiência e o que precisa ser feito.
A síntese do que eu vou falar é muito simples, né? Quer dizer, a educação aumentou, né, como já vimos aqui nos quadros anteriores, mas a produtividade permanece estagnada, né? E enquanto outros países avançam, o Brasil fica para trás. Então, a nossa distância relativa vai piorando. E dentro disso tem um grupo específico da população, que são os jovens, né, de 15 a 29 anos, que nesse contexto são os mais penalizados. E num contexto de mudança demográfica, imagina esse pessoal daqui a 40 anos, nós sendo uma massa gigantesca da população, o que pode acontecer. Vou passar uma série de quadros aí. Né? O primeiro lugar, né, que já, de certa maneira, foi mostrado, o Brasil, em relação aos outros países, como é que está. Né? No segundo, depois, quem quiser, a gente manda os quadros e está à disposição. Né? A produtividade comparada com a escolaridade. Né? Então, você vê que o Brasil está lá embaixo, né? Alguns países, né, que estão aqui, como Singapura e Estados Unidos, conseguem ser mais eficientes ainda do que o nível educacional permitiria, né? E os que estão acima da linha são um pouco mais ineficientes, mas, de modo geral, a posição do Brasil é bastante desfavorável. O quadro seguinte, a escolaridade, a porcentagem de matrículas do ensino médio que são do ensino técnico vocacional. Então, esse talvez é a maior diferença do corpo da massa de trabalho, não é, no Brasil. Não é? Então, a proporção de pessoas que têm formação técnica que estão no mercado de trabalho no Brasil é extremamente incompatível, não é, com o nível dos países mais avançados. E isso pode ser uma razão de nosso atraso. Não é? Depois nós temos o seguinte: produtividade versus nota dos melhores alunos. Isso é um dado muito importante, né, porque a gente pensa muito no Brasil, muito em miséria, os piores alunos, os baixos resultados no PISA, a vergonha do exame da Prova Brasil, mas esquece, né, que talvez a maior vergonha nacional é o baixo nível das nossas elites. Né, e é o que esse quadro mostra. Né? Esse quadro mostra que nos países, né, que têm notas melhores no PISA, lá para cima de 650, 700 pontos, eles têm uma produtividade muito grande, não é? E o Brasil está lá embaixo, não é? Porque nem as nossas elites são grandes, são pequenininhas, e elas não contribuem também para subir a nossa média. Não é? Então, nós temos um problema aí muito sério nas duas pontas. Não é? Seguinte, produtividade versus escolaridade. Então, o Brasil aumentou a escolaridade, como também a Ana mostrou, né? Mas a produtividade está lá, então uma coisa não está batendo com a outra. Não é? Seguinte, produtividade e gasto de educação, né? Então nós aumentamos aí de 2003 para 2011 e hoje quase dobrou o recurso para a educação e a produtividade está lá embaixo, né? Quer dizer, ele não está melhorando a educação e a educação não está melhorando a produtividade. Notas SAEB e gasto de educação, né? Também gastar não melhorou a nota, né? Então você vê aí que as linhas da evolução das notas no ensino médio flat, né, não melhorou nada, nos finais melhorou um pouquinho, anos iniciais melhorou quase nada, e as despesas cresceram, né, e o governador aqui antes já nos disse, né, em que estado estão. Depois, o dado do desemprego, né, então nós temos aí, na população total é difícil arrumar emprego, as taxas são relativamente altas, né, para jovens de 16 a 24 anos, o desafio é muito maior. Né? E essas são as pessoas cujo ingresso bem-sucedido no mercado de trabalho vão trazer sangue novo para aumentar a produtividade das empresas. Então, esse grupo, né, merece uma atenção especial em qualquer análise dessa questão. Depois, já passando para o capítulo, né, dos desafios do lado de lá, não é, a robotização, que é um dos possíveis indicadores, né, de produtividade, enfim, de chance de melhoria da qualidade de uma economia, né? O Brasil está lá, né, entre nível 31 e 45, né, de uma linha que, né, quando ele era 31 só tinha dado 36 países, hoje tem 74, ele está no 45 ainda, quer dizer, não melhoramos muito nessa área, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né? E finalmente a evolução da densidade também, né? Quer dizer, que é parecido com aquele gráfico que ela mostrou dos outros países, né? O Brasil está lá embaixo, os BRICS avançando, né, num ascendente muito grande, e o resto do mundo muito mais, né? E parece que essa área é importante para o futuro. É isso aí. Então, de dados, já dei o suficiente para a gente refletir um pouco, não é?
quais são as implicações, né? Quer dizer, o que a gente está vendo com esses gráficos, não é? Quer dizer, se a gente fala em educação e produtividade, você tem que ter, de um lado, um sistema educacional que produz pessoas para várias funções da sociedade, mas uma delas é para ser um ser produtivo, contribuir para melhorar a sociedade, não é? E, de outro lado, você tem que ter uma economia, né, se o governo destravar, que ofereça oportunidades para a pessoa aprender, continuar aprendendo e praticar aquilo que ela aprendeu e conheceu. Então, como pensar, rapidamente, né, eu tenho 15 minutos ao todo, né, em algumas coisas possíveis, né, interessantes e necessárias de fazer, né? Então, desses poucos dados aqui, nesse pouco tempo que a gente tem, né, uma observação que parece vital para o Brasil, que o país ainda reluta em atender, é essa necessidade de você ampliar o ensino médio técnico, não é? Isso nem mesmo nessa reforma nova do ensino médio está adequadamente contemplado, não é? Essa é uma questão que depois nós podemos aprofundar. A outra associada a ela, não é a questão da diversificação do ensino superior, não é? Um dos temas que foi anunciado aqui na resenha feita no início dessa sessão fala do aumento de gastos e a desproporção dos gastos federais com o ensino superior. Não é? Menos do que a questão de gastos, não é? O que emperra, não é, em parte o desenvolvimento do ensino superior no Brasil é a ideia de um modelo único de ensino superior, um modelo único de universidades, sobretudo as federais, que cria custos absurdos, que perde mais da metade dos alunos ao longo do processo e não oferece saídas tecnológicas mais ajustadas à população e ao mercado de trabalho, não é? A outra questão, né, do lado, né, dos empregos, é você aprimorar e ampliar políticas para absorção de jovens no mercado de trabalho, porque essa é uma questão, não é, que só a educação não resolve. É muito tentador, né, os programas que os políticos gostam, né? Vamos capacitar as pessoas. Capacitação não gera emprego. O que gera emprego é economia pujante, são incentivos para a produtividade e coisas desse tipo. De todos esses programas e políticas que existem, né, tem uma no Brasil que tem alguma esperança de dar certo, que é esse programa do jovem aprendiz. E tem um estudo, inclusive, recente, feito por professores da PUC, que mostra o seguinte, quando você consegue, jovem, seu primeiro emprego, fica nele pelo menos 2 anos, e esse emprego, sobretudo, se dá numa empresa média ou grande, o ganho que tem para essa pessoa em termos de chances de bons e novos empregos ao longo da vida é bastante razoável. As alternativas, o sujeito que fica poucos meses, que vai para uma empresa pequena, que não aprende, também não resolve, E isso tem indicações muito claras, portanto, de que tipo de política pública poderia favorecer, não apenas a absorção do jovem, mas dar para ele gasolina, combustível suficiente para ele chegar, nos 65, 70 anos, pela nova lei da aposentadoria, ainda em condições de ser um ser produtivo, E a outra questão que é muito nítida no Brasil, e que é pouco tratada, tanto pelos economistas quanto pelas outras políticas públicas, que é um mismatch de informação, Quer dizer, de um lado, os jovens não têm informação suficiente para decidir o que fazer. Isso vale entre a transição do ensino fundamental para o médio, muitos deles que deveriam fazer uma formação técnica não fazem, em grande parte por falta de opções, em grande parte por falta de informação, mas sobretudo o ensino superior. O maior dano que um jovem pode fazer ao tomar a decisão errada de ir para o ensino superior, tomar o empréstimo e não terminar o curso, é que ele vai levar um prejuízo que ele nunca vai pagar na vida. Então, ele vai ter uma taxa de retorno negativo, de um lado da formação. Do lado do mercado, você vê todo dia nos jornais, no Cine, onde for, um bando de gente desempregada e um bando de vaga aberta. Então, onde é que estão a questão da falta de informação, como é que está o país, não Cine, esses mecanismos não têm resolvido bem essa questão no Brasil. O que a educação pode fazer? A educação é um pedacinho da história, como eu já disse. De um lado, você tem o problema da qualidade. E a qualidade é uma questão que o Brasil não gosta muito de fazer. O Brasil tem um veso na educação que é o do mais. Mais ensino, mais tempo integral, mais curso, mais graduação, mais pós-graduação, o pós-isso, pós-mortem, então não tem fim. E com isso nós prejudicamos, e o dinheiro vai todo para a folha de pagamentos, não conseguimos lidar com a qualidade. O que é a qualidade? A qualidade, primeiro, é o que ensinar. Quer dizer, o sistema educacional robusto é o que tem os currículos estruturados, adequados, com conteúdos
relevantes, com foco em disciplina, que é algo que o Brasil não tem e está perdendo. Depois, ensinar referências. Esse instituto, que nos patrocina aqui esse seminário, é muito ligado à questão dos clássicos, da cultura clássica, dos referentes. Quer dizer, a educação tem que dar às pessoas referentes, os nossos referentes culturais, que vão se perdendo, são as nossas bússolas. Se isso não é ensinado e cultivado na escola, cada dia mais temos uma sociedade anômica, como estamos nos transformando. E o terceiro, que é uma novidade no campo educacional, mas que é muito importante, que é aumentar a capacidade das pessoas de entender a lógica. De um lado, a lógica do funcionamento da sociedade, da liberdade, da tolerância, de lidar com todas essas questões mais complexas do cotidiano, e nos últimos meses, nos últimos anos, a gente tem visto isso de maneira muito acentuada, mas de outro, de maneira muito específica, de entender a lógica dos robôs. E aqui tem um fato anedótico que é muito ilustrativo dessa história. Eu não sei quem acompanhou a trajetória, de um lado da computação, do desenvolvimento dos computadores que derrotaram o Karpov, que era aquele grande jogador de xadrez. E na história que o Karpov conta da sua derrota, ele diz algo que é muito importante para a gente entender a importância do que eu estou falando. Ele diz o seguinte, olha, ele não sabia disso, mas o computador lá, que chamava o Deep Blue, ele foi programado para fingir que era incompetente. E demorava, e hesitava e tal, e o Karpov falou, pô, esse aí não está com nada, vou papar mais um. E o fato é que, ao seguir por essa trilha, o Karpov acabou dando um lance arriscado de oferecer a dama, e aí o Brudipo foi lá e jantou, em mais poucas horas. Então, eu estava dizendo, então eu menosprezei, e depois eu acabei ficando intimidado e perdeu. E é isso que acontece hoje, com a nossa geração mais velha, que tem medo da tecnologia, do WhatsApp, disso, daquilo, e de outras tantas pessoas, que se incomodam, que não conseguem lidar com a tecnologia, que é um imperativo. Então, mais e mais, a questão de entender a lógica da sociedade, entender e saber lidar, e dos robôs, da inteligência artificial, dessas máquinas que vão comandar o processo decisório, o controle da cidade inteligente, de que nos falava aqui o governador, se torna um capítulo muito importante de qualquer coisa que se chame educação de qualidade. Depois você tem a questão, segundo a capítulo, que é como ensinar. E, basicamente, dentro das várias questões de como ensinar, uma delas, também cara a essa instituição aqui, é a questão da estimular a iniciativa, estimular a responsabilidade do aprendiz no seu processo de aprendizagem, porque só essas pessoas que assumem a responsabilidade pela aprendizagem vão conseguir sobreviver nesse mundo cada vez mais exigente de massa cinzenta. E é importante, obviamente, no como ensinar, você não apenas cuidar de todos, mas cuidar com carinho especial dos que precisam mais, mas cuidar com muito rigor das elites. E eu volto aqui à questão da elite por duas razões. Primeiro, porque as evidências, algumas pelo menos, do Hanushek e outros economistas mostram, que o nível de crescimento, a taxa de crescimento do PIB de países tem mais correlação com o peso das elites, quer dizer, a quantidade de gente que tem lá nas faixas finais do PISA, o P95, P99, do que a média do país. Quer dizer, são as elites que efetivamente comandam o processo de tocar uma sociedade para frente. E no Brasil, enquanto outros países têm uma quantidade enorme de pessoas, imagina sobretudo os países asiáticos, Estados Unidos, nas faixas de 650, 700 pontos, o Brasil não chega a 1/10 dos candidatos nessas faixas. Então, nós somos muito lenientes. Eu sempre falo, é muito fácil entrar na USP. Você nascendo na família certa, com muito pouco esforço, você entra na USP, dado a desvantagem que os outros têm. Então, o Brasil perde muito ao ter muita leniência com as suas elites. E, em terceiro lugar, primeiro eu falei o que ensinar, como ensinar, é com quem ensinar. E aqui caio, de novo, na palestra anterior. Quer dizer, quem ensina é professor. O Brasil, hoje, tem um problema seríssimo de excesso de professores, ninguém fala nisso, ele tem quase o dobro do que é preciso. Esses professores, na legislação de previdência, vão se aposentar, ficar 30 anos, então os governadores, como esse aqui, vão ficar 30 anos para poder pagar a aposentadoria de professor, demografia diminuindo, então vai gastar mais dinheiro para pagar aposentado do que ativo,
não é? Então, é um drama que tem aí pela frente que as pessoas se recusam a enxergar por causa dessa apropriação que foi feita da máquina pública e que poderá complicar essa história. Mas sem professor de alta qualidade, né, não se rompe essa barreira da educação de qualidade. Não é? Então, tem aí um conjunto de coisas importantes, né, para a gente discutir sobre a política do lado da educação, né, e também de estímulos, né, que eventualmente, dentre os vários, né, que se podem fazer para a economia funcionar, para as empresas funcionarem melhor, né, que além de desonerar a máquina pública e reduzir o seu peso, né, talvez criar políticas que tornem as empresas mais capacitadoras, né, regimes de trabalho, incentivos, se for preciso, para que as empresas se modernizem mais, criem novos desafios e criem empregos mais desafiantes, com uma atenção especial para o jovem ingressante. Muito obrigado. Se quiser usar esse microfone, eu vou te fazer uma pergunta. Perfeito. Conta da sua história com a educação e do trabalho do Instituto Alfa e Beta. Eu acho que todo mundo tem a curiosidade de entender o que o Instituto faz. Bom, a história do Instituto é mais curta, né? A minha é mais longa. Bom, o Instituto é resultado do que veio antes. Eu vou contar rapidinho, porque é uma história interessante. Em 1995, eu voltei para o Brasil, eu estava fora, muitos anos, e fui secretário executivo do MEC, né? Saí de lá. E quando eu voltei para o Brasil, eu continuava de longe olhando. Um dos problemas que mais chamava a atenção no Brasil era o excesso de repetência, o aluno atrasado, né? E quando eu voltei, né, porque o Paulo Renato estava focado na educação básica, ensino fundamental, e depois, quando eu saí, eu fui cuidar disso. Né, e comecei a trabalhei no Instituto Ayrton Senna, com outros, né, olhando essa questão do fluxo escolar, aluno atrasado. E não passava na minha cabeça, né, que a principal razão pela qual o aluno estava atrasado é que ele não foi alfabetizado. Então, com alguns anos de evidência empírica, né, eu comecei a estudar a questão e vi, poxa, então primeiro a questão tem que alfabetizar, né? Senão não progride. E aí fomos estudar a questão da alfabetização. Eu fiz um livro com o Simon Schwartzman, que chama A Escola Vista por Dentro, que foi publicado no ano 2000, se não me engano, né? E a partir daí, então, fui estudar o assunto. Eu nunca tinha lidado com essa questão e me esbarrei, né, com, primeiro, uma questão interessante do ponto de vista cognitivo, como é que você alfabetiza alguém. Não é uma coisa do outro mundo, mas também não é trivial, mas, sobretudo, com uma parede ideológica que persiste até hoje no Brasil, na área da educação e na área da alfabetização, que é uma irracionalidade total, não é? Quer dizer, desde essas questões que vêm do Paulo Freire, de construtivismo e de outras ideias, que até hoje paralisam e imbecilizam, né, o avanço dessa área. Então, contra a corrente, né, eu vendo remédio amargo, né? Não tinha muito apoio, porque ninguém gosta de apoiar coisas que não são populares, né? Eu fui conquistando, né, alguns municípios, inclusive já estive aqui em Santa Catarina, para poder vender o remédio amargo e alfabetizar as crianças. Não é um processo difícil, né? Hoje já temos mais de 1 milhão de alunos que a gente conseguiu alfabetizar aí ao longo do tempo, e que efetivamente funciona, né? Mas a partir daí, né, fazendo as coisas com amor, com gosto e dando certo, aí vem, por que você não faz também língua portuguesa para continuar, que agora que alfabetizou? Aí fizemos um programa né, para séries iniciais, língua portuguesa, depois matemática. Por que você não cuida da pré-escola? Porque a pré-escola tem que cuidar. Então fizemos um programa da pré-escola. Mas todo mundo está falando aí que a primeira infância que é importante, que o pai tem que ler para a criança. Então fizemos um programa para leitura desde o berço, né? Mas não adianta, tem que fazer no parto. Tudo bem, então fizemos um programa para mães. E tudo isso é objeto de avaliações, né, rigorosas, muitas delas, com grupo experimental de controle, e que mostra que efetivamente você consegue fazer educação de forma científica, racional, mas não havendo apoio de políticas públicas, você fica limitado, né? Então, basicamente, a história é essa, a história de muita luta e de muito resultado bom. Super interessante, parabéns. A gente está no Instituto de Formação de Líderes, que é um think tank liberal. A minha pergunta ela é quase o contrário do liberalismo. Se eu te emprestasse uma caneta de imperador por um dia, o que você faria com a educação do Brasil? Quantos minutos eu tenho? 2 minutos. Ia ver se a caneta tem tinta, né? Porque essa pergunta é embasada no seguinte: nas minhas pesquisas eu vi que as escolas particulares, no teste PISA,
o Brasil está um pouco acima da média da OCDE. Exatamente. A nossa elite é igual à média do caminhoneiro europeu. Está na média da OCDE, e a OCDE são 35 países. Só quando coloca a escola pública, a gente vai para a lanterninha. Exatamente. 67, 68, de 70 países, dependendo do ano. O que você faria? Olha, quer dizer... A gente tem um pouco a resposta, né? A questão federalista é importante, quer dizer, não tem nada que Brasília possa resolver. Né? Brasília pode, talvez, desmanchar um pouco, desmontar um pouco, desmanchar no ar e deixar alguma coisa acontecer e incentivar. Né? Então, eu não acredito que com canetada de imperador se resolve. Né? Eu podia até contar histórias aqui de canetada de imperador, mas não vou falar delas. Né? O que funciona? No longo prazo, quer dizer, só vai mudar o vetor quando a gente conseguir atrair para a educação pessoas muito bem qualificadas. No estudo que tem da McKinsey sobre 19 países que têm mais sucesso em educação consistente, só tem um ponto comum na área de política e magistério. Todos recrutam futuros professores entre os 30% melhores do ensino médio. O Brasil recruta entre os 10% piores. Enquanto não mudar esse vetor, não vai acontecer nada. Então, a primeira coisa é essa. E isso exige uma política de 2 tempos. Como que eu lido com os que estão aí e como que eu começo a atrair. Isso é uma engenharia complexa. Né? Então, essa é uma questão e que esbarra nas ineficiências de lá. Né? O segundo é essas 3 coisas que eu falei ali na palestra. Primeiro, você tem que ter uma ideia clara do que é escola, que nós perdemos. Né? Então, tem que ter escola, o que é para ensinar, como é que ensina, quais são as questões importantes, né? Acoplado a um sistema de avaliação importante. Você tem que introduzir na escola alguns elementos formais, metodológicos, importantes para o mundo, a questão da autonomia, a questão da participação do aluno, né, que é importante, do empreendimento da sua vida, da responsabilidade, associada a uma estruturação da cabeça, né, a questão lógica, né, dentro de referentes culturais, etc., que é importante. Né. E o terceiro aspecto, você tem, que é o primeiro que eu falei ali, você tem que ter o professor que vai poder ministrar isso aí. E uma estratégia de transição. O que eu faço quando não tem essas coisas? Existem técnicas de estruturação, de incentivos, etc. Como é que a questão operacional? Você tem estados, municípios e governo federal. Não é uma certa divisão ambígua de estados e municípios, outra de governo federal. Se eu tivesse a caneta hoje, o que eu ia pensar, né, dada essa crise? Seria comprar dos governadores, ele não está aqui, seguinte, olha, municipaliza o que falta para municipalizar, para a gente ter redes únicas, e você divide o seu ensino médio em 2 coisas. 30% fazer ensino acadêmico de alta qualidade e 70% para o setor privado cuidar da formação profissional. Acho que isso era um caminho. Não é? Na política do ensino superior, mudar, né, a caneta de imperador, né, radicalmente a política das universidades, para você ter modelos alternativos de universidade. Nas federais, você tem um sistema de incentivo por aluno formado e por qualidade de pesquisa separado, né, você não tem que obrigar todo professor a fazer pesquisa, porque é uma pseudo-pesquisa. E para as privadas, né, se eu tivesse a caneta, seria simplesmente registrar no cartório e você publica anualmente o salário das pessoas que saíram de lá. Eu acho que o mercado iria cuidar disso. Em 2 minutos é isso. Legal, muito obrigado. Prazerzaço. Obrigado pela participação.